Sequência de votação. Nas eleições desse ano, nós elegeremos deputados, senadores, governadores e presidente da República. Então vamos ver, nessa sequência de votação, o que cada um deles fazem. Qual é a atribuição constitucional que cada um desses agentes públicos atua. Tá? Então, na sequência, você tem a votação para deputado federal, 4 números, deputado estadual, são 5 números, e aí senador são 3 números, mesmo esse ano tendo uma vaga só, mas permanecem os 3 números, né? Porque cada estado tem 3 senadores, tem uma relação aí simbólica, mas evidentemente tem essa questão também. Depois, na sequência, a votação é para governador. Atenção, muita atenção nessa hora. E, finalmente, a sequência de votação se encerra com o voto para presidência da República ou para presidente da República. Tá? Então, vamos lá. Deputado federal. O que esse cara faz? Qual é a atribuição desse cara? Né? Os deputados, o parlamento, de maneira geral, ele trabalha com a questão da elaboração de leis. Ele é o legislador, né? Ou seja, ele aprova as leis que vêm do executivo, ou não, ou pode melhorar essas leis, mas ele tem a atribuição de elaborar essas leis, criar PLs, ou seja, projetos de lei, e também fiscalizar o governo federal. Tá? Deputado estadual, ele faz a mesma coisa, ele elabora leis, ele vota as leis vindas do executivo, só que aí no âmbito estadual, no âmbito do estado. Tá? Ou seja, ele vai fiscalizar o governador. Tá? O deputado estadual, ele vai fiscalizar e vai elaborar leis para o estado. Né? Lembrando que, como nós temos uma Constituição, nenhuma lei pode estar acima da Constituição Federal lá de 88, certo? Na sequência, você tem então o voto para o Senado. Né? O senador ele tem algumas atribuições além da elaboração de leis e além da criação de projetos de lei. Né? Você pode entender isso também como atribuições executivas, né? Ou majoritárias, tanto que o Senado é tido como uma votação majoritária, não é? Por essa questão de paridade entre os estados, ou seja, você tem a mesma quantidade de senador para cada estado, certo? Então, além da elaboração de leis, da fiscalização também para o governo federal, o senador ele vai, no caso a nível federal, ele vai, por exemplo, sabatinar os indicados para as cortes superiores, o STF, por exemplo. Né? Na verdade, o executivo, o presidente da República, ele indica alguém para ocupar uma vaga no Tribunal Superior, no STJ, na Suprema Corte, também. E aí, esse candidato ele é sabatinado, ou seja, tem uma audiência lá entre senadores na comissão, né? E, salvo engano, na Comissão de Constituição e Justiça. Mas aí depois essa eleição ela é votada na comissão, a atuação, as respostas desse candidato, desse postulante ao cargo de membro do STF, por exemplo, né? E ele é então votado também no Senado. Né? A última indicação do presidente atual foi do ministro André Mendonça, inclusive. Né? Pois bem, então a atuação do senador é basicamente essa, né? Elaboração de leis e a escolha, de fato, dos membros da Corte Superior, né? Ou das Cortes Superiores. Na sequência, você tem, então, o voto para governador. Né? Governador, como o próprio nome já diz,
é o cara que vai guiar os passos ou o caminho de cada estado, né? Cada estado vai ter um governador, além também do Distrito Federal. Então esse cara é o executivo do estado, né? E, finalmente, o presidente da República, que, no caso do Brasil, ocupa dois cargos. Pouca gente sabe disso, né? O presidente da República ele ocupa dois cargos, que é o cargo de chefe de governo e chefe de Estado, né? Para finalizar o vídeo rapidamente, para não ficar muito grande, o chefe de governo é aquele cara que vai fazer as políticas públicas internas, né? Fazer as políticas públicas seja de estradas, políticas de governo, seja de estradas, enfim, questão de habitação e outras questões internas. Chefe de Estado é quando ele, por exemplo, representa o país fora do Brasil, né, no exterior, né? E recentemente e infelizmente o presidente foi representar o Estado brasileiro no funeral da Rainha Elizabeth II, né? Então, geralmente quando há eventos internacionais, quem vai é o presidente, representando exatamente o país. Então, aí ele é chefe de Estado. Então, valeu. Sequência de votação: deputado federal, 4 números; deputado estadual, 5 números; senador, 3 números; governador, 2 números; presidente da República também, 2 números. Valeu!